Olá, bem-vindos ao podcast É de Nossa Conta. Ao meu lado, o presidente da Associação Comercial da Bahia, Paulo Cavalcante, dividindo aqui mais uma vez uma mesa, né, Paulo, É isso aí. comigo, no nosso 12º episódio aqui. E pela primeira vez aqui, a gente com uma mulher muito representativa, que tem muita força aqui no estado da Bahia, né, e que defende com muito empenho a sustentabilidade no estado. Bem-vinda, Isabela Soares, que é presidente da Fundação Bahia Viva e também vice-presidente de sustentabilidade da Associação Comercial da Bahia. Bom dia, Fernanda. Bom dia, presidente Paulo. Um prazer estar aqui com vocês. E, como sempre, a Associação Comercial da Bahia liderando pautas importantes e que são de interesse dos empresários de toda a sociedade civil. Obrigada pelo convite e sempre honrada em abrir porta para todas as mulheres. Sua primeira, mas certamente não seria a última. Com certeza. Tenho certeza absoluta disso, Belo. O orgulho é meu, né? Eu tenho um orgulho pessoal, né? De estar aqui, dividindo esse espaço. Aliás, deixa eu fazer logo o que me orientaram. Eles disseram que tem que fazer o like, tem que se inscrever no canal e tem que compartilhar. Isso é importante, tá? Porque vai ficar gravado lá e aí vocês podem ter a oportunidade de assistirem com mais calma, né? Vamos lá. O orgulho é meu, né? O prazer é meu particularmente, você sabe disso. Eu tenho um carinho enorme. Cuido, como pode dizer que minha filha, que é verdade, né? O sentimento é meu. Claro que ela tem muito bem representada, com uma família linda, maravilhosa, que toda é querida e minha amiga também, meus amigos. Mas é um orgulho muito grande, né? Para mim, Paulo Cavalcante, pessoa, e para a casa, para a Associação Comercial da Bahia e principalmente para o nosso movimento, que é da nossa conta, para esse movimento que é exatamente para despertar a consciência cidadã participativa e transformadora. Ou seja, a gente só transforma a nação se a gente assumir, né, que somos nós os responsáveis pelo nosso exatamente destino, é o eu responsável que eu falo, o eu atitude, o eu transformador. E acho que a gente está buscando com esses conjuntos, né, de encontros. É da nossa conta? É sim da nossa conta. Estamos aqui. Vamos lá, vamos começar esse belíssimo dia de hoje, né? Vamos lá. Isabela, eu estava vendo algumas entrevistas suas e também li algumas, e você bate muito nessa questão, defende muito a questão da sustentabilidade. E nas suas entrevistas você fala a respeito dos 3 pilares, que é a questão social, ambiental e econômica. Dessa mesma entrevista, eu vi que você falou a respeito de muitos empresários desconhecerem um pouco a respeito de sustentabilidade. Acho que você nem falou um pouco, quem falou um pouco agora fui eu. Você fala que desconhecem mesmo. Como fazer com que os empresários tenham mais noção do que é sustentabilidade e que invistam em sustentabilidade? Você acha que é difícil? Esse papel que você está desempenhando é o mesmo papel que Paulo tem desempenhado a respeito da democracia participativa, né? Que sempre está ali batendo, e que está indo como formiguinha, que eu falei para Paulo, que eu já aderi também a essa campanha dele. E o meu questionamento é esse em relação a você. Você acha que como os empresários recebem? Bom, eu acho que é o grande desafio, né, na implementação da pauta da sustentabilidade. Primeiro, você explicar o conceito, para que o conceito seja compreendido, razão pela qual eu aderi, né, ao movimento hoje liderado pelo nosso presidente, que assim como ele, eu também tenho um orgulho muito pessoal, e ele, eu diria que é a nossa testemunha de primeira hora de todo esse movimento em prol da sustentabilidade empresarial que a gente vem fazendo na Bahia de Todos os Santos, né? Hoje, evidentemente que o fato de eu liderar uma organização social que começa pela Bahia de Todos os Santos, que atua na Bahia de Todos os Santos, eu ter chegado até essa casa me permitiu um alcance para que eu conversasse com empresários do estado da Bahia inteiro. Eu acho que primeiro tudo isso passa pela compreensão do conceito, que é exatamente o movimento que a Associação Comercial vem fazendo, não só em relação à pauta da sustentabilidade, mas em diversos outros temas, que é a compreensão da atuação do empresário, da razão de existir do empresário, né? E muita gente desconhece, sobretudo a classe empresarial, que ele é peça fundamental na construção do tripé. Porque quando se fala de sustentabilidade, você é automaticamente remetido àquele conceito clássico de que isso diz respeito apenas
aos recursos naturais, apenas a ecologia. Sustentabilidade tem um conceito infinito, é muito mais amplo, né? Para que você atinja esse conceito no sentido real da palavra, é necessário que você alimente outros dois pilares que são fundamentais além do meio ambiente: o pilar econômico e o pilar social. O empresário, eu diria que ele é o espírito do pilar econômico. Sem empresário, não há sustentabilidade. Talvez esse seja o grande desafio. Ao se falar de sustentabilidade, infelizmente sempre existiu um conceito clássico, muitas vezes é levado ao conhecimento a partir de um determinado segmento da sociedade civil, que só explicava e só dizia que sustentabilidade estava ligada à ecologia, quando na verdade não é, né? Então isso passa pela uma explicação melhor do conceito. Então como é que você atinge esses empresários? Fazendo exatamente o que nós estamos fazendo hoje, usando a Associação Comercial da Bahia como a grande instância, a grande representação de classe que lidera essa pauta ao explicar para o empresário que ele também é peça fundamental dessa conta. Uma vez explicado, a gente faz um movimento para que exista de forma efetiva uma adesão, né? Porque não é só compreender, ok, compreendi, mas você precisa, a vontade e a compreensão precisa sair ali, precisa sair da esfera apenas da compreensão, né? Você precisa tomar uma atitude para poder aplicar aquele conceito no seu dia a dia empresarial, principalmente quando você entende que não é uma coisa do outro mundo nem tão difícil de se aplicar, né? Porque é muito comum, às vezes, um pequeno comerciante chegar aqui na casa e achar que isso é um assunto de grandes empresas porque ele não consegue fazer reflorestamento. Se ele entender que ele é peça fundamental na empregabilidade, não é que eu empregar pessoas, né, ou a fazer algum trabalho social que combata o que eu entendo ser o nosso verdadeiro problema ambiental, que é a desigualdade social, ele está ali aplicando sustentabilidade no dia a dia da sua empresa. Então, eu acho que a gente vem caminhando muito bem, não é? Para vencer esse obstáculo, nós já estamos na segunda edição, né, do Congresso Brasileiro de Direito e Sustentabilidade, que é um congresso promovido aqui pela Associação Comercial da Bahia, em parceria com o IBRADES, onde o propósito é explicar para que cada vez mais empresários compreendam, né, e possam fazer parte desse movimento, não só compreendendo, mas também aplicando. Eu acho importante, Isabela, eu adoro sua didática, eu acho legal. Eu acho que é uma coisa que eu estou querendo melhorar para a gente tocar o barco e poder passar essa informação para a classe empresária. Eu me coloco como ativista da função social da empresa, vocês vão lembrar disso, né? O tempo todo eu digo isso, e como ativista também social, né? Eu acredito na transformação a partir exatamente da nossa consciência, né? Da educação cívica, educação de que é a cidadania. Mas dentro da linha que você colocou, eu adoro a frase que você colocou no Congresso, que você colocou que não se pode falar em sustentabilidade sem se falar em dignidade humana. Eu achei fantástico, essa aí eu repito sempre, porque eu acredito que é isso que você está colocando, ou seja, ecologia é o cidadão, é a espécie humana. Nós fazemos parte, não tem sentido um planeta Terra maravilhoso, legal, sem a gente fazer nada, mas sem a gente existir, sem nós estarmos vivos e pertencentes, né, harmoniosamente a esse contexto, a esse planeta. Então, o ser humano, o indivíduo. E a consciência cidadã, e quando a gente fala de função social da empresa, é interessante a gente observar, o empresário observar, que eu também chamo muito essa atenção, eu chamo muita atenção nós, empresários são todos, empresários que eu digo, é desde o empresário raiz, que é aquele informal, aquele que acorda pela manhã sem ninguém pedir e vai empreender para ganhar o pão, para se sustentar, sustentabilidade, Perfeito. a si e a sua própria família, né, sem estar nem sequer formalizado, à maior empresa, as empresas que estão na bolsa, as empresas que têm acionistas, as empresas que estão lá com todos os contextos sendo coordenados pelos seus CEOs e tal. Então, quando a gente pensa nessa questão, tem uma função social. A função social da empresa, na nossa Constituição Federal de 1988, ela é bastante clara. A empresa ela se confunde exatamente com as mesmas funções do Estado. Se você pegar o artigo 170, 171, você vai ver solidariedade, você vai ver pleno emprego, você vai ver pagamento dos seus tributos, bem-estar social, vai ver assistencialismo. Tudo está na nossa previsão de função social da pessoa jurídica, da empresa. Como não existe pessoa jurídica sem pessoa física, né? A pessoa jurídica não existe, sem existir a pessoa física, sem existir o ser humano. Nós estamos falando de sustentabilidade, então eu te falo exatamente que não é essa questão complementarista, entender a função social da empresa. E é por esta razão que uma empresa
tem uma lei específica de recuperação judicial, e quando você vai para as exposições de motivos desta lei específica, porque esse privilégio é exatamente porque ela tem função social, exatamente que se confunde com a mesma função social que é do Estado. Então, esse entendimento, como você colocou, e colocou muito bem, né, coloca perfeitamente bem, a sustentabilidade não é falar de uma questão de ecologia sem ter a capacidade de avaliação crítica, de se entender o que é ecologia, de se entender o que é empresa, por que é que a gente está lá, o que é desenvolvimento, o que é sustentabilidade, o que é dignidade humana, né? Isso vai até mais do que isso. Nós estamos hoje discutindo exatamente essas questões, que fala também, que a gente fala de democracia, né? A sustentabilidade, veja que loucura, mas é bom entender isso. Talvez eu vou até dar uma diminuidinha para entender. Nós estamos falando de sustentabilidade, dignidade da pessoa humana, nós estamos falando da função social da empresa, pessoa jurídica, ao sentimento de pertencimento e unidade que tem dentro dessas empresas que precisam se despertar, né? O sentimento de pertencimento e unidade do nosso planeta, né? Da forma como a gente vai viver no mundo, como a gente vai viver no nosso estado, como a gente vai viver nossa cidade, em nossos bairros, em nossa casa, né? Como você colocou também muito bem. Então, o pequeno empresário tem responsabilidade social, tem função social, e ele é responsável também pelo todo. Mas para isso a gente precisa, como eu falo, de consciência cidadã, de nos entendermos como cidadão de cidadania, né, de vivermos conjuntamente, juntos. E aí vai ser do detalhe do cara que joga o lixo no chão, papel de picolé no chão, né, o cara que faz o pipizinho dele aqui do lado por mais que a gente fale aqui da casa, a gente vai lá e bota 2 sanitários químicos que estão aí para servir. Mas ele continua fazendo lá de fora? Só se complementar isso, que eu acho perfeito, essa sustentabilidade não existe sem dignidade humana. Acho uma frase que tem que botar um quadro e deixá-la para as pessoas começarem a entender. É isso aí. Agora, em relação ao poder público, né? Você falou muito em relação ao lado empresarial. Eu gostaria de saber a respeito do poder público, como ele está inserido nisso. O poder público abraçou essa causa. Eu digo também, não só apenas do Estado, em relação em âmbito federal, como é que está, porque é preciso também que os 3 poderes estejam unidos para dar um ganho maior, para dar uma força maior, não é, Isabela? Qual é a sua... Eu acho que o poder público, desde sempre, ele sempre esteve envolvido a partir do momento a partir do poder público onde as leis são estudadas e inseridas no nosso ordenamento jurídico. Então, não há que se falar de sustentabilidade sem envolver poder público, todos os entes federativos. Talvez o que falte ao poder público é uma melhor aplicabilidade desse ordenamento jurídico para garantir a sustentabilidade. E a gente sempre volta a fazer a conexão. O bom do assunto da sustentabilidade é que quem prestar atenção, quem tivesse inscrito no canal, né, e voltar aí algumas vezes para ver essa nossa conversa, vai compreender que existe uma conexão absoluta entre vários assuntos, né? Então, a partir do momento que você tem uma aplicabilidade do ordenamento jurídico de forma eficaz, sem insegurança jurídica, né, aplicando exatamente o que está posto na lei, isso garante a sustentabilidade, porque permite ao empresário uma confiabilidade naquela atividade que ele se propõe a desempenhar. Então, acho que talvez esse seja o grande desafio do poder público, porque o que não falta no Brasil, e o presidente Paulo sabe, é lei. Não é isso, presidente? É verdade. O que não falta é lei, não é? A dificuldade não está na elaboração de leis. Evidentemente que a elaboração de leis, ela precisa se modernizar à medida que a sociedade ela vai mudando, ela vai tendo novos comportamentos, né? Por outro lado, hoje, a dificuldade do poder público é garantir a plena execução da lei, desse ordenamento jurídico. Não, e isso que Isabela, desculpa falar rapidinho. Isso que Isabela está falando, eu acho super interessante, porque quando eu entrevisto os legisladores lá na Assembleia Legislativa em relação às leis, eles sempre dizem isso, né? Que eles ficam ali, têm dificuldade também de aprovar lei por causa da Constituição, que não permite que cause erário, né, dinheiro que cause erário público, que o parlamentar só pode apresentar lei que não cause prejuízo ao erário público. E eles dizem o seguinte: quando se aprova a lei, ainda há a dificuldade de fiscalização. Quem é que vai fiscalizar? Como é que vai ser essa fiscalização? Porque lei existe.
são diversas. Essa É. pelo menos é o que eles dizem lá, né? Sim, a dificuldade. Essa É. dificuldade É exatamente, de fiscalização. aí já passa por uma gestão inteligente, né? Se você quer ter uma aplicação eficaz de todo o seu conjunto legislativo, você precisa, evidentemente, investir em gestão, capacitar os servidores, né? E, ao mesmo tempo, ter servidores suficientes para que você consiga ali coordenar e fiscalizar se efetivamente essa aplicação está existindo. Agora, veja, nem sempre é apenas sobre elaboração e fiscalização, né? Claro que quando se fala em sustentabilidade, existem hoje diversos temas e pontos que antes não aconteciam e passaram a acontecer de forma mais recorrente, né? Uma delas é a emergência climática, né? Então, assim, falando em poder público, como os poderes públicos podem contribuir cada vez mais para a pauta da sustentabilidade? Primeiro que se você tiver uma aplicação eficaz do que está posto hoje no ordenamento, isso já ajuda muito o meio ambiente. E claro que você pode o tempo inteiro se modernizar e se preparar previamente, né? O que é muito comum na vida do empresário. O empresário trabalha muito com planejamento e precaução, né? E muitas vezes talvez falte isso ao poder público por conta, né, de várias mudanças e dos prazos, né, em relação aos mandatos serem curtos. Nem sempre você consegue fazer um planejamento, né? A gente está aí agora diante de uma situação de emergência climática. As catástrofes sempre existiram, só que agora elas acontecem de forma muito mais recorrente. Existe um fator, né, preponderante para que elas aconteçam de forma mais recorrente. Então, como é que o poder público pode atuar? Elaborando planos, né, fazendo um chamamento à sociedade, adotando práticas sustentáveis, sobretudo no seu ambiente urbano, né, porque outro assunto também que acho que diz respeito ao poder público, o poder público precisa enxergar mais o centro urbano como um verdadeiro problema ambiental. É porque o problema é que as cidades existem? Não. O problema é a forma como as cidades hoje estão ordenadas, né? Quando essas catástrofes acontecem, né, a população que é mais atingida, inevitavelmente, é aquelas dos centros urbanos que estão ali postos de forma desordenada. Você que está na sua casa bonitinho, no seu prédio bonitinho, você vai sofrer? Vai sofrer também, mas você não vai sofrer tanto quanto aquelas pessoas que estão numa área de vulnerabilidade. Então, respondendo a sua pergunta, para que eu não fique muito redundante aqui e me perca nas ideias, eu acho que é uma aplicação, né, efetiva do que está posto na lei e, paralelamente, a construção de planos para que você possa contribuir para uma vida melhor, não só nos centros urbanos, mas também na área rural, mas sempre tratando o meio ambiente de uma forma a partir de um olhar, né, de uma maior precaução. Vamos fazer aqui um planejamento do que está por vir daqui a 20 anos. Como é que nós, né, como cidades, como Estado, vamos nos planejar? Acho que isso é um ponto importante. Eu acho que é o que você está fazendo, né? Você já fez 2 fóruns de sustentabilidade e fez exatamente o de ordenamento, né? Exatamente, o fórum, a gente fez aqui o primeiro fórum de Direito das Cidades. Direito das Cidades, espetacular. Então, é assim, Fernanda, eu vou até contribuir um pouquinho com Bela, é assim que nós vamos conseguir conversar com as entidades, com toda a sociedade civil organizada, com todas as entidades públicas. Como eu falo, quando eu falo que a gente precisa nos aproximarmos de forma contributiva e harmoniosa, é isso. Quando eu peço, já venho falando em todos os nossos episódios, cadê o nosso Código de Defesa do Contribuinte? As pessoas talvez estejam pensando que eu estou preocupado com o tributo. Eu estou preocupado com o que a gente falou de segurança jurídica. Eu estou preocupado, efetivamente, porque tem lá uma previsão de uma comissão, que é interessante, mista, ou seja, onde estão os estados, como existem várias comissões mistas do Estado, existe o tributário também, existe, onde nós estamos ali discutindo juntos o desenvolvimento econômico e social do nosso Estado. A gente tem lá a capacidade de sentarmos. Eu vejo como é interessante, por exemplo, um conselho que eu participo, que é o conselho do SEBRAE, quando está juntos lá, é o Estado, né, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, está junto a Caixa Econômica Federal, o Banco do Brasil, BNB, está junto Desenho Bahia, está junto FAEB, FIEB, FEComércio, FCDL, a FACEP, está a Sudene, a Universidade Federal da Bahia. Veja quando você tem um conselho, onde o próprio SEBRAE Nacional, você veja, eu esqueci mais alguns, mas você chega naquele ambiente, começa a falar com um olhar, cada um com um olhar interessante. A Universidade Federal falando no olhar, os bancos de uma forma, o Estado se pronunciando, as federações de empresas se colocando, tudo isso começa a conversar e discutir um assunto.
é muito produtivo. Então, quando a gente fala em sustentabilidade, quando a gente fala em segurança jurídica, quando a gente, e outra coisa que eu queria colocar, do planejamento. Gente, eu canso de falar o seguinte: nós temos que parar de confundir Estado com governo provisório. O Estado somos todos nós todos, é exatamente o que a gente fala, a sociedade civil organizada, os partidos políticos representados pelos seus representantes eleitos por nosso voto, as instituições fiscalizadoras e controladores que você colocou. Isto é o Estado, o povo que está ali, também fazendo parte. E os governos provisórios são aqueles que entram eleitos por a gente para passar aquele período. O que eu quero chamar a atenção é que o planejamento ele tem que ser feito baseado no que o Estado precisa, nas pautas que são importantes suprapartidariamente e suprasegmentalmente. Ou seja, você tem que entender o seguinte: essas pautas têm que ser seguidas. É a pauta de Estado, não é pauta de partidos provisórios que vão passar ali. Então, a gente precisa começar a pensar nisso também. E a pensar que, olha, é importante entender. O Estado, nós temos esse direito, já está lá dito, são assuntos que são suprapartidários, independente do governo provisório. São pautas que a gente não pode parar em nenhum governo, e pautas que são deles, que eles vão partidariamente dizer: eu quero mais isso, eu quero mais aquilo, e vamos tocar o barco. Mas nós, povo, que tem o poder manda no povo. Porque é por isso que eu insisto tanto na educação cívica. Quando eu falo cívica, sem reinventar a roda. Belo, o que eu estou falando aqui, Fernando, é o seguinte: eu estou falando de você pegar Noruega, de você pegar a Finlândia, né? E você está vendo agora a discussão, por exemplo, como falando sobre a regulamentação, que empresas têm que regular, quem tem que regulamentar a mídia digital, a informação, a desinformação, fake news, sem reinventar a roda. Ou seja, a gente não pode regredir, a gente não pode retroceder, a gente não pode querer agora colocar censura, a gente não pode transferir responsabilidade de censura e abrir mão do nosso direito conquistado de 88. Então, quem tem que saber capacidade crítica, de avaliação crítica de uma informação, é o cidadão. E ele só vai conseguir isso quando a gente começar a entender, assim como na Finlândia, na Noruega, e nesse país que eu estou sem reinventar a roda. Nós temos exemplo no Brasil também, mas eu estou dando esse exemplo que é mais fácil. Quando você vê que eles dão educação exatamente para avaliação crítica e interpretação da informação da mídia, das televisões, dos jornais. Ele acende desde pequenininho. É o indivíduo que cognitivamente desenvolve a partir de ele saber com as suas informações, com o conhecimento que ele tem da sua história, biologia, com os conhecimentos acadêmicos, mas mais do que isso, com o desenvolvimento cognitivo dele, com a capacidade dele ter interpretativa de avaliação crítica. Mas crítica que eu estou falando, não é criticar, falar mal, não. Crítica é dizer assim: o que é que eu posso avaliar? Essa fonte tem credibilidade? Isso aí tem a ver com o que a gente aprendeu na história, e a partir daí nós tomamos nossa decisão. Porque todo pensar, calúnia, difamação, já foi previsto e está no nosso Código Penal, Código Civil e Código da Constituição Federal Brasileira. Então, essa é uma questão que eu quero colocar o seguinte: a sustentabilidade, que nós estamos falando aqui, desse ordenamento da cidade, que é importante, que Isabela defende tão bem. E é por isso que nos orgulha muito aqui na nossa casa. Eu tenho aqui, exatamente, eu acho que a gente tem um futuro grande de quando a gente tiver uma pessoa jovem, mulher, com todas as qualidades, tendo tudo para ficar em berço esplêndido, ao contrário, desenvolvendo, lutando para um Brasil melhor. Então, parabéns, Bela. Eu queria deixar isso claro para mim, que é muito orgulho meu, porque é difícil. Porque o que é o que o pessoal fala, né? Quando a gente fala essa discussão de sustentabilidade. Ora, o que é que uma mulher bem-sucedida, com a história, com todas as conquistas que já fez, está se doando, como eu vejo lá, indo agora que você está aí falei que você vai agora com essa camisa. Nossa ilha, eu vou sair daqui, eu tenho uma participação num conselho importante, que hoje eu ocupo em função da representatividade da casa. Em seguida eu vou para um evento lá na Ilha dos Frades, e aí eu fiz uma homenagem à nossa santa padroeira, que é Nossa Senhora de Guadalupe. Mas, presidente, eu vou adotar essa sua frase, essa sua reflexão para minhas falas agora, que é governo provisório, porque isso tem tudo a ver com sustentabilidade, né? E sustentabilidade nada mais é do que uma política de continuidade, né? Então, se o Estado não enxerga que isso precisa ser aplicado, independente do governo, né, que esteja ali provisoriamente, a gente nunca vai ter
uma política eficaz, né? Nem planos eficazes de sustentabilidade. Parabéns, vou colecionar, vou anotar mais Nós essa. vamos Sai daqui, colocar. eu vou. Como estamos fazendo, eu pego que não existe sustentabilidade sem atividade humana e guardo, já está no meu livro que eu estou botando, você E eu me sinto exatamente e é como isso que a gente quer você. aqui, é esse que a gente quer no nosso Não, eu me sinto exatamente como você, e eu acho que até por essa razão, talvez eu seja. Eu sei que eu não sou, não, de jeito nenhum, nem de longe sou a única empresária, mas talvez uma das que mais apoiam o seu movimento. É porque, assim como você, eu sei o que é muitas vezes você começar falando de certa forma sozinho, Sozinha. né? É isso aí. E essa pergunta, né, e essa reflexão que ele fez em relação à minha atuação, eu vejo todos os dias. Onde é que você quer chegar? Por que você está nisso? Você quer ser política? Né? Por quê? Porque, no fundo, a sociedade não está acostumada com esse papel Não acredito ativista É isso aí. do empresário, né? Isso Então, essa é a pergunta que a gente recebe todos os dias. Onde é que Todo você dia. quer chegar? Você está ali, por quê? Porque aquilo não dá dinheiro. Então, isso é um interesse que eu compartilho, você sabe, né? O interesse sei nosso disso. comum. E o que importa é que a gente já conseguiu muito, né? Então, você chegou aqui falando para 10, né? Hoje você fala no meio do caminho para centenas e hoje para milhares, né? Parabéns pela conquista. O que eu posso dizer como sua filha, né? Como uma pessoa que me acompanhou, que me viu, né? verdade. Literalmente com 10 anos de idade, tem em mim sempre uma apoiadora e uma seguidora. É isso aí. Pau na máquina. Excelente. E eu digo isso sempre para ele, presente, que ele, quando eu cheguei aqui também, eu não entendia muito a respeito de democracia participativa, de outros temas que ele falava. Eu fui estudando e falei, estou gostando. Aí você acaba indo passando, né, Paulo? Aí eu falei, eu estou passando. A mosquinha do Paulo Cavalcante já mordeu. Você já está inserida totalmente na. Fez com que eu aprendesse, né? É porque o que a gente vê e percebe é o seguinte, que até quando a gente lê um pouquinho dos livros, né, que a gente vai começando a entender, a crítica ela é muito comum. As pessoas criticarem, até não quando escrevem, criticam como se, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. A gente pega um livro, eu recebi um livro de presente, um grande amigo meu, Jorginho Freire, né, que é meu amigo irmão e tá ali e há muito tempo que ele gosta de ler esses papo cabeça, que eu tenho, como é que se diz, um grande melhor amigo que todo mundo conhece, né, que você conhece demais, conhece melhor que eu. Que não gosta de estar em lugar nenhum. E tem os meus outros amigos que a gente conversa. Eu tenho, como eu digo, eu tenho um papo para tudo. Eu tenho um papo para cabeça, eu tenho um papo para questão de livro, e papo para tudo, até para brincadeira e tudo. E no caso desse caso, ele me presenteou com um livro, dizendo, Paulo, você vai ler esse livro que tem a ver com a história, que está muito ligado na história do Brasil, que é aquela trilogia que fala de 1888, 1822, Lorentini, parece que é o... Então tem 3 livros, né? E ali é interessante, mas a gente coloca como se o Brasil tivesse uma deficiência que fosse de alguém, não fosse do contexto histórico. Isso. Então a gente tem que entender que nós já estamos em 2024, nós já estamos no século XXI. Então, essas discussões eu estou chamando bem a atenção sempre quando eu vejo uma pessoa falar em minoria, né? Eu até digo, para a gente entender, acabar com as polarizações. Você sabe que eu sou contra as polarizações também. Esse assunto é de polarização. É como se fosse os empresários ricos que não quisessem cuidar do meio ambiente. É como se fossem os brancos que explorassem os negros. É como se fosse... E aí vem essas questões que são bastante polêmicas, mas que eu tenho com muito cuidado, sempre alertando que todo pensar, certo? Que contribua para a inclusão, que contribua para o bem-estar, para o desenvolvimento de qualquer cidadão brasileiro, certo? De qualquer cidadão do mundo, eu sou a favor. Né? Então, não é à toa que as pessoas estão chamando para me dar Nelson Mandela, participar da mulher, dos negros, Frente Nacional. Estou participando de tudo. Então, porque são pautas que interessam realmente a todos nós. Ou seja, como eu falo, se a gente se entende como nação brasileira, né, já conquistamos isso, já somos uma nação, ou entende que na Constituição diz que todos nós somos iguais, depende de gênero, cor, tal, ou a gente se sente assim, ou tem esse sentimento de pertencimento, ou a gente vai continuar com nossa infantilidade, nossa inteligência cidadã, alimentando essas polarizações que não vão levar a lugar nenhum, ao contrário, vai atrasar a gente.
Exatamente. Então, dito isso, é o seguinte, 1872, nós tivemos o primeiro censo conhecido no Brasil, ainda colônia. Nós tínhamos perto de 10 milhões de habitantes. Nós tínhamos 15% de escravos. Mas é bom entender que quando você fala escravo, não estamos falando só de africanos, a maioria era africano, mas aí você tinha os indígenas que foram antes, você tinha brancos, pardos, que eram escravos também, ou seja, a escravidão não veio só daquele país, daquele momento, né? Mas é importante fazer esse corte. Quando você chega hoje e você tem uma maioria, veja bem, maioria de mulheres brasileiras, o Brasil hoje, maioria de mulheres, maioria de pardos e negros é a maioria. Nós não podemos nos chamarmos de minoria, como nós éramos minoria, que era 15% de escravos. Então, olha bem, o que é que eu estou chamando a atenção aqui? A gente precisa abanar essa cortina de fumaça, enxergarmos como poder, né? Mas enxergarmos que existe uma falha, na nossa Constituição de 88, nesses 35 anos, que foi a gente não educar. Não adianta só a lei, nem a lei, ou seja, não é você fazer a lei não transformará a cultura de um país só fazendo a lei. Você precisa efetivamente ter o planejamento que você falou estratégico, você tem que ter as ações, você precisa educar aquele povo para que ele se sinta pertencente àquela nação, para ele conhecer os seus direitos e conhecer o contexto da sua história, para que ele construa seu futuro. Então, esta questão que eu venho chamando muito a atenção, dizendo o seguinte, quando a gente ficar se sentindo minoria, usando o termo minoria, que é um termo do final do século XIX, início do século XX, que sim, era a minoria. Quando a gente sai da colônia, né, e vira república, né, 1889, Marechal Deodoro da Fonseca, alagoano, doente, volta da guerra, amigão de Dom João VI, e faz, não, vamos virar república esse negócio aqui, que é melhor para a gente, por causa da insatisfação, exatamente com a abolição, que veio logo anterior, e com a guerra do Paraguai e tal. Então, a gente tem que olhar o contexto nosso para conhecer nosso presente e entendermos que somos maioria. Mas cadê o poder mandando do povo? Cadê o povo com consciência, com educação? Como é que o povo sem educação, sem informação, nós temos que acabar com o nosso analfabetismo em 10 anos? Então, planejamento estratégico, Bela, tinha lá, planejamento estratégico você tinha. Mas a gente não fez nada porque ninguém cobrou nada. 1998 chegou, 10 anos depois, e nós não acabamos com o analfabetismo. Ao contrário, nós temos hoje analfabetos funcionais pós-graduados, né? Então, esse é assustador. É isso que vai transformar o Brasil. Exatamente o desenvolvimento da sua avaliação crítica, ou seja, a avaliação de interpretação do seu eu, como seus direitos conquistados, e 35 anos se passaram, a gente precisa recuperar ele. E é isso que nós estamos fazendo, Fernanda, que nós estamos fazendo para conversar com vocês. Vale a pena assistir muito esse programa, né? Porque o de hoje, que são pessoas realmente que estão se doando, pensando, como você falou, sem pretensão partidária, no caso, sem pretensão financeira, são pessoas efetivamente que por razões, né, com as nossas razões pessoais, dizemos, vamos nos doar, vamos fazer com que essas coisas transformem. Nós merecemos, fizeram muito no passado por merecer para a gente chegar até aqui, e vamos fazer pelos nossos, eu acho que quem tem já netos e filhos e netos, então a gente pensa. Mas eu falei demais, a entrevistada aqui é você, meu amor, desculpa aí. Paulo, É sempre um prazer de ouvir. quando Isabela falou a respeito da preocupação com as emergências climáticas, aí eu pego esse gancho dela e também vou ao seu gancho, que tem pautas que são suprapartidárias, né? Suprapartidárias. E aí eu me recordo que teve uma matéria recente que o Brasil pode se tornar inabitável, que foi a NASA que divulgou, por conta das temperaturas climáticas. E eu lembro que eu divulguei isso na minha lista de transmissão para os políticos que eu tenho contato, né? E aí foi o maior alvoroço, né? Todo mundo super preocupado e tudo com isso. Só que eu vejo que ainda, por exemplo, foi um alvoroço no dia, mas depois deu uma trégua. Porque imagine o país, no mundo, o Brasil está entre os 5 países, acho que até 2050, vou ver isso, que pode ser inabitável, que a temperatura, o calor térmico, a temperatura térmica pode chegar a 40 graus e a gente não vai nem conseguir morar aqui. Aí teve gente que fala, não, mas isso já está há muito tempo discutindo e tal. Só que o deputado, por exemplo, o deputado Otto Filho,
falou a respeito. Na hora ele mandou mensagem. Poxa, Dourado, como se resolver se a gente discutir antes, se for antes, a deputada Olívia Santana também mandou mensagem para mim falando, vários deputados mandando. E aí eu falei que iria escrever sobre o tema, mas que eu ainda não estou apta, que eu ainda não entendo muito disso, eu preciso estudar. Assim como eu estou estudando agora a pauta de Paulo, eu vou estudar a sua mais. Mas qual a sua opinião a respeito disso? Porque eu acho que deu aquele boom com essa notícia, uma preocupação absurda que o Brasil está entre os 5 países do mundo que a gente pode ser inabitável. Imagine, quem tem filho, já pensar no futuro, né? Qual a sua opinião a respeito disso? Olha, você sabe que o bom dessa conversa é que isso não é uma raridade, mas sem que a gente fizesse nenhum tipo de conversa prévia, tá havendo aqui uma conexão absoluta, né, entre os comentários que Paulo faz sobre as minhas respostas e as perguntas que depois você me devolve. Então, veja, eu não conheço esse relatório, né? Infelizmente, eu acho que eu ainda não tenho aqui dentro de mim uma inteligência artificial capaz de absorver todas as notícias que saem relacionadas ao tema. Assim como ele fala de polarização, eu acho que a gente precisa ter muito cuidado com notícias alarmistas. Que pode ser isso, né? Veja, eu não conheço o relatório, e assim, eu não tenho hoje base científica para dizer a você, pô, quem sou eu para contestar nada, se a nada está dizendo, né? Eu não tenho hoje base científica para poder contestar esse relatório, então pouco conheço. Só acho que em relação aos temas ambientais, isso é uma coisa que a gente abordou, né, no Congresso, sobre a palestra e a condução da professora Rosa Ramos, que é presidente da Comissão de Meio Ambiente de São Paulo, onde ela falou muito bem, né, emergência climática, alarmismo ou ceticismo. Então, veja, a gente não pode polarizar essa conversa, né? Então, se o Brasil está entre os 5 do mundo, primeiro, a gente precisa continuar existindo, né? Qual é a solução? Parar de existir? Parar de gerar emprego? Parar de produzir? Produzir mais pobreza? Você vai aplicar políticas paralelas para que essa possibilidade seja mitigada, não é? Porque eu tenho muito, não é nem preconceito, tá? Isso já é um conceito formado dentro de mim mesmo, com essas coisas que chegam aqui, não, a Amazônia vai estar savanizada em 2020, 85% está preservada. Precisa existir continuar tendo um cuidado absurdo com ela, porque é o pulmão do mundo? Evidentemente que sim, não é? Mas relatórios diziam que em 2020 ela estaria savanizada. Não está. Então, é preciso ter muito cuidado com essas coisas assim que são postas. Em 5 anos vai acabar, em 5 anos você vai ter aí uma horda de refugiados climáticos. É evidente que hoje o mundo precisa tratar a questão climática de forma diferente. Quanto a isso, ninguém tem dúvida, né? Você não precisa ser um cientista para poder compreender que a Terra está aquecendo. Né? Basta que você gostar de um esporte no gelo, que você vai ver que as possibilidades ali de viajar estão restritas, o que antes você conseguia fazer em 3 estações do ano, 3 temporadas, hoje você consegue só uma. Então, assim, é aquela, digamos assim, aquela avaliação casuística, sabe? Então, você não precisa... se você tiver sensibilidade, você vai perceber que isso é uma coisa que está acontecendo. Aumento do nível dos oceanos, né? É outro tema em que também você identifica ali que, evidentemente, existe um aquecimento. Mas eu acho que a gente tem que receber com muito cuidado, porque ao dizer que o Brasil ficará inabitado, isso você freia a atividade empresarial. Ou eu não vou fazer mais nada, vou botar o meu dinheiro ali no CDB, vou ficar vivendo de juros, porque eu não posso fazer mais nada. Eu não posso fazer mais nada, né? É muito mais sério do que isso. O problema é muito mais sério do que isso. Então, assim, eu acho que você precisa encarar de uma forma mais real, né? As possibilidades existem, está aí batendo na porta. Então, paralelamente, com a responsabilidade de nós, sociedade civil, junto com o poder público, precisamos tomar para mitigar essas ações, né? Porque você não vai simplesmente deslocar. Hoje, qual é o nosso censo? A nossa população? 12 milhões. Qual a alternativa? 200 é remover 212 milhões de um território? Então, vamos com calma, né? A gente precisa fazer o que a gente vem fazendo, o que a gente tem um grande caminho ainda para poder percorrer, neutralizar as cadeias de produção em relação à emissão de carbono, né? Aplicar políticas mais sustentáveis, trazer isso de uma forma mais simples, né? Que é essa atuação de Paulo que eu gosto muito, que é explicar de forma simples, ser muito blá blá blá, didática, ser muita confusão, sabe? Então, sustentabilidade, o óleo da sua casa. Não é você, Fernando, se você cozinha, se você usa óleo em alguma coisa, seja óleo de coco ou qualquer outra, ou óleo convencional, qual o reaproveitamento que você está fazendo dele?
Você não precisa ser um industrial, né? Nem ficar lá neutralizando, né? Sei lá, qualquer outra atividade ali do seu dia a dia, né? Você precisa ter práticas sustentáveis. É isso que vai fazer com que a gente mitigue, trazer isso de forma mais simples. Coincidentemente, ontem eu recebi uma empresa aqui na nossa atividade associativista, a gente tem um dever de conectar, né? E conversando com uma empresa que deseja vir aqui para a Bahia, de biodiesel, onde eles fazem o bioóleo, né? E aí foi exatamente esse o conteúdo da conversa, né? Fazer o óleo de cozinha. É uma coisa que talvez quase que a totalidade da população brasileira tem acesso. Não é o que é feito E o com esse óleo. E o biodiesel é excelente, né? Eu já O que fiz é várias feito com esse matérias, óleo? Qual é o uma reaproveitamento? zona, Você né? está transformando, você está aplicando a mentalidade circular na sua cadeia de produção, né? As pessoas estão compreendendo isso, né? Então, eu acho que o que a gente precisa fazer é ter acesso à ciência, a ciência precisa continuar produzindo relatório, mas a gente tem que ter muito cuidado da forma como a gente coloca, para que você não entre também no extremismo, não é? E Pânico, naquela né? coisa assim de que, ó, não vai acabar, a gente tem 5 anos aqui para organizar a mudança. Gente, a realidade é essa. A gente precisa atuar. E isso é um questionamento, e muitas vezes eu enfrento, né? Críticas, não só da sociedade civil, mas também por parte do empresário, por dizer a verdade, né? Como ele falou em relação aos temas que são polarizados. Tem assunto que não é assunto de minoria. Se o problema daquela maioria te atinge, você tem sim o dever de participar daquela discussão, né? Você tem, você pode não ter passado pelas dores, mas o seu lugar de fala ali tem que estar garantido. Se o problema daquela maioria te atinge, o problema da desigualdade social vai atingir todos nós. Pronto. E não quer dizer o fato de eu ser uma empresária privilegiada, eu não posso falar sobre o assunto? Boa. É claro que eu tenho o meu lugar naquilo, mas eu posso falar sim, Boa. inclusive com o dever de combater, né? Então, são essas as críticas que eu faço em relação ao movimento. Eu não estou aqui dizendo nem contestando o relatório Não, eu entendi, excelente. de produções científicas que são fundamentais para a existência da humanidade, né? Eu só acho que é preciso... Quando a notícia ela é posta, você precisa entender e fazer uma boa interpretação do que efetivamente foi produzido pela NASA. Foi isso mesmo? É isso. Ou é um alerta? Vamos lá. Eu acho que foi um alerta. É um alerta, né? alerta. Porque a coisa quando chega assim, ó, não, em 5 anos o Brasil vai acabar. Gente, vamos lá, vamos com calma. É um alerta em relação ao que está por vir, né? Então a gente precisa sentar e estabelecer aqui uma comissão, né? O Ministério precisa entender que essa é uma realidade e a gente precisa atuar conjuntamente, né? Inclusive garantindo a sobrevivência daquelas pessoas que vivem ali, né? Porque não me parece razoável você simplesmente criar um êxodo de 210 milhões de pessoas. Então, essa, entendeu, Paulo, a crítica que eu faço. Essa crítica que eu faço. Eu falei, gente, vamos com calma. E eu poderia complementar. Que gera pânico, né? Que gera pânico. Então, vamos com calma. Eu ia complementar e bota o cafezinho de minha amiga aí, meu amigo. Por favor, ele tá perguntando se quer açúcar, sem açúcar, como é que você gosta? Sem açúcar. Sem açúcar. Sem açúcar. Bota ela para tomar aqui. Vamos, é só isso. Vamos com calma. Pode chegar e pegar. Vamos com calma, porque essas notícias elas têm um poder de paralisar, né, toda e qualquer produção. Então tem muito empresário, às vezes, que lendo uma coisa dessa, assim, não, eu não vou fazer a instalação da minha fábrica porque eu não quero contribuir para isso, né? Mas muitas vezes a instalação daquela fábrica vai colocar mais produtos no mercado, vai ficar mais barato, você vai melhorar a vida das pessoas. Existem hoje tecnologias para que neutralize todas as emissões que são. Bom, eu estou aqui diante de um industrial que já faz, né? Que é uma referência na América Latina em relação à produção. O filho dele, principalmente, em relação à produção de determinados insumos. Então, é essa a crítica que eu faço. Eu não estou dizendo que não existe, eu não estou condenando, né? Eu acho que a gente tem que enfrentar o problema da sustentabilidade com racionalidade. E está faltando isso. E aí, Fernando, me perdoe, mas eu queria complementar para ajudar aí, que eu acho bacana, que é o seguinte, quando ele falou racionalidade, para a gente entender racionalidade, a gente entender informação, e a gente poder fazer essa coisa de novo, a avaliação crítica da informação, para a gente se colocar e abrir a cabeça e sair daquela caixa e sair daquela informação que parece efetivamente um alerta e às vezes a gente consegue trazer o lado do pânico quando a gente interessa ser do pânico, mas a gente tem que pensar o seguinte, quando a gente não pode pensar só no Brasil, a gente tem que pensar no planeta, pensar no mundo. Então, quando você para avaliar um pouquinho, vou só chamar a atenção de algumas questões. Quando você para pensar que você tem hoje, como você falou, fugindo, refugiados no mundo, 1% da humanidade, toda a humanidade, hoje estão fugindo.
Ou seja, não estão fugindo porque o clima que vai acontecer, ou da Amazônia que ainda vai, não. Estão fugindo hoje Da fome e da guerra. da guerra, da fome e de sistemas políticos. Então, quando a gente pega e verifica, se você faz exatamente essa avaliação, e você conhece, e você vê uma guerra da Rússia ali com a Ucrânia, e você veja quantas pessoas já morreram, quantas pessoas já fugiram, quantas casas foram destruídas, né? Isso não está sendo feito em virtude de sustentabilidade e é importante. Veja como sustentabilidade, como ela colocou, é muito mais amplo do que a gente fala. Sustentabilidade da humanidade, quando a humanidade está existindo uma crise ali, as pessoas estão se matando. Quando você vai para a Palestina e vê Israel e a Palestina ali, naquela faixa de Gaza, o couro comendo, as pessoas fugindo, feito ratos, ali desesperados, e um atacando o outro, e com drone já, veja bem, com questões muito mais tecnológicas, com a inteligência artificial já se agravando em relação a conseguir matar o outro, mata com precisão e tal, e começam aquelas questões. Quando você vai para a África e você vê aquele cordão dos 56 países, 54, 56 países africanos, onde você vê aquela disputa ali, onde você tem a guerrilha, você tem um grupo Wagner, que é conhecido, ali atuando a serviço de um ou de outro, a Guerra Fria, um alimentando o outro, e ali no mesmo país que a gente está falando, e fala tanto dos nossos descendência, da atual afrodescendência, a gente vai para o próprio Congo e própria Angola, que são os países exatamente que vendiam, né, os escravos para os portugueses e espanhóis para libertar o mundo, lá se matando hoje. E hoje você vai para um país como o Congo, você vai para aquela faixa exatamente ali você vê hoje coisas absurdas, né, pessoas se matando e pessoas fugindo. Quando você vai para o mar Mediterrâneo, né, que as pessoas se morrem afogadas, você vê crianças boiando na beira da praia, Fazendo tentando travessia. travessia, fugindo, então é 1%, é muita gente. E a gente está conversando aqui o seguinte, de sustentabilidade. Então nós temos um país fantástico, nós temos uma oportunidade única, nós temos um dos países com as melhores, não só questão turística, mas com mineração, da biologia, a Amazônia é muito rica. Então quando a gente ouve solto informações para a Amazônia principalmente, que ninguém tem dúvida que é um dos pulmões do mundo, mas veja bem, mas é uma riqueza grande. A gente já viu pessoas fazendo guerra por petróleo. Estão fazendo guerra agora de novo por energia. A invasão da Rússia, da Ucrânia, passa por interesses econômicos. Todas as brigas da África é interesses econômicos. São partidos que um financia o outro, né, do mesmo lado, do lado ocidental, oriental, ou seja, assim, Rússia, China, e lá vai, e lá de cá também a gente lutando para ocupar espaços, né, pensando na economia. A gente não pode ficar pensando que esses discursos também não podem vir a aparecer com esse objetivo. O objetivo de criar, exatamente como eu falo, de criar uma visão que, na realidade, começa a dizer que a Amazônia é do mundo, que a Amazônia não é nossa, que a Amazônia é de certo, que tem que parar, e a gente vê como é que está acontecendo. Quando eu vi, efetivamente, inclusive, quando na reunião que estava o nosso presidente da Confederação Nacional da Indústria, Ricardo Alban, e ele no conselhão vira para, estava Lula, estava a ministra do Meio Ambiente e tal, ele vira e diz assim, olha, nós, a sociedade, ou seja, a indústria está à disposição, SEMAI, SEMATEC e tal, à disposição do Ministério do Meio Ambiente para fazer as avaliações das licenças, porque nós estamos com não sei quantos bilhões à disposição para implantarmos indústria no nosso país, para poder desenvolvimento econômico, emprego, geração de renda. Nós estamos brigando por tributo, querendo aumentar tributos, e essas empresas vão trazer mais tributos, Exatamente. mais receita. Então nós estamos na posição de lhe ajudar. O que é que a gente pode fazer para contribuir tecnicamente, cientificamente, para a gente poder liberar e equilibrar esse crescimento e tudo que a gente precisa, né? Ou seja, é isso que a gente está falando aqui. O que eu estou chamando a atenção de novo é isso que a gente está defendendo, que a Bela defende, que nós defendemos, é o seguinte, a aproximação, nós temos como ajudar o nosso país. Ela falou muito bem de novo, é da nossa conta assim, ela falou assim, não é porque
Achei ótimo também. Não é porque a gente está ótimo, tá Tá ótimo. É. Sem combinar nada. Não combinar nada. Mas é legal, sem combinar nada, é verdade, sem Sem combinar nada. combinar nada. Não, mas é legal assim, não é Sintonia. porque a fala minha também, que você colocou, eu Isso digo, não é porque o porque- fato de eu não ter vivido É. que eu não posso falar, inclusive pro bem, inclusive preocupado em querer melhorar. Claro. O fato de eu não ter vivido, Você sabe o seu lugar nisso. apesar de eu ter sofrido, mas Claro. acontece que Tem coisas eu que quero você- ajudar, eu quero Exatamente, contribuir, lógico. eu posso falar, eu posso contribuir, eu posso dizer, me interessa sustentabilidade, eu quero um país melhor, eu quero viver, eu quero respirar, eu quero ter menos calor, eu preciso que o mundo esteja mais sustentável, mais harmônico, ou seja, e que a gente viva mais em paz. Eu só chamei essa questão, só dei essa viajada para chamar a atenção que a gente não pode simplesmente se prender em interesses e haver críticas, por exemplo, que nossa Amazônia está terrível, está se desmatando, estão queimando, e o cara vai nadar no rio e na Olimpíada e chega lá passa mal, porque E é internado o com infecção rio- intestinal. porque o rio dele não está limpo e vem falar do nosso. Ah, Então, essa questão é Ah. importante a gente se entender como cidadão brasileiro. Esse país é nosso, as pessoas estão de olho. Se a gente começa internamente a brigar, polarização, um contra o Isso, outro aqui, e abre exatamente. espaço É. para algumas falácias, algumas ideias que não dizem respeito, não interessam a gente, é preocupante. É isso que eu estou chamando a atenção. Consciência cidadã participativa, ela precisa da educação cívica, ela precisa que a gente seja treinado, preparado para saber interpretar as informações que chegam para a gente. E que nós estamos interessadíssimos na sustentabilidade, não tenha dúvida. Isso aí estamos, e vamos lutar a vida toda por isso aí. Por isso, pelo que eu quis colocar mais uma. Vou guardar Obrigada essa, tá? pelo seu complemento. Palma, palma. É sempre Vamos lá. Bom, uma honra. Paulo, quando você fala aí, fala do Brasil, exalta nosso país, obviamente que nosso país é belíssimo, é muito forte, né? Tem muita potência mundialmente falando. E você falou aí, quer respirar, que quer sentir, né, mais o cheiro do ar e tudo. Aí eu questiono a Isabela o seguinte, a respeito, você falou do tripé da sustentabilidade, que é o Uhum. social, Econômico e ambiental. econômico e o ambiental. Isso. Toda a nossa força que nós temos, o Brasil, você acha que nós podemos nos tornar uma referência em sustentabilidade no Já somos futuro? uma Você acha? referência. Boa. Já somos a partir do momento que que o Brasil é uma diferença na produção e na utilização das suas fontes de energia elétrica. Boa. 85% da matriz energética do Brasil é renovável, né? Então esse conceito, eu estou impressionada com a sintonia, porque não é? eu tô impressionada, porque assim, a gente não falou em absolutamente nada. Eu falei, gente, a gente nem bateu um papo prévio, muito escuro e tal. E aí ele fala em soberania e nesse mito que criaram em relação ao Brasil, de que o Brasil é o problema do mundo. Nós somos a solução do mundo, É isso aí. né? Então, quer dizer, a Europa está produzindo carro elétrico, e esse carro elétrico está sendo ligado numa matriz energética que não é limpa, Boa. certo? Boa. Nós temos diversas Diversas. matrizes de geração de energia que são limpas, tá? Então não é razoável que eles queiram ditar regra, né, sobre a Certo. nossa produção quando a gente tem o etanol, por exemplo. É isso aí. Então você quer me convencer, né, que um carro europeu elétrico que liga a tomada e que a produção de energia nuclear, que ele é mais sustentável do que o Brasil? O que acontece lá é que o nível de educação, de fato, é uma coisa que Brasil. impressiona e a consciência das pessoas, em função da educação recebida, faz com que a sociedade ela seja uma sociedade diferente, né? Mas o Brasil não é uma para internacional em relação à atuação ambiental. A gente precisa desmistificar isso É isso aí. urgentemente. Sensacional, né? Inclusive a Então, agricultura. basta você ver o nível de preservação das florestas. Ah, isso significa que você pode abandonar? Não, pelo contrário. Você precisa batalhar para que elas continuem sendo mantidas e que cada vez mais o uso desses espaços no entorno sejam feitos de forma inteligente. Eu não vou muito longe. A Associação Comercial da Bahia ela exerce um papel fundamental, né, da demonstração dessa conta a partir do momento que ela está no coração da cidade de Salvador, na Cidade Baixa, de frente para a Baía de Todos Santos, a segunda maior baía do mundo. Se você der uma volta, né, pela Bahia, o que você vai ver é um problema de ocupação urbana, de desordenamento urbano, que isso impacta na preservação ambiental, né, evidentemente. Mas quando você vai sair daqui e você vai direto ali para a Ilha dos Frades, 80% de preservação de mata nativa. O que não está preservado está ocupado com o que já existia.
Exatamente, perfeito. Então, assim, a gente precisa desmistificar essa imagem de que o Brasil prejudica. Pelo contrário, o Brasil ensina ao mundo, né? Existe uma pluralidade de riquezas naturais hoje do Brasil que precisam ser melhor exploradas. Quando eu falo explorada, não é no sentido pejorativo, melhor utilizadas. Não é razoável que nós dispensemos as nossas riquezas, né, em prol da construção de um discurso, né, de que a gente está errado. Não, isso não vai acontecer. E se depender dessa casa, a gente vai continuar fazendo um movimento para contar que isso não pode acontecer. Ainda que a gente receba críticas, né? Ainda que depois apareçam aí memes e mais memes, né? Em relação à nossa fala, do que depender de mim. E se eu continuar tendo o apoio do presidente, vou continuar falando, né? Nós não somos um problema. Pelo contrário, o mundo precisa nos perguntar como fazer. Essa é a verdade. Parabéns. Sensacional, Isso aí pode botar corte, etc. E minhas palmas. 9h24. Vamos lá, Bela. Eu adorei essa ideia, né, Beleza, então vamos nessa aí. Você também está aí, vai para o conselho, né? Não, eu vou agora ter uma reunião de uma representação Então, aqui da casa. Só as perguntas rapidinho, então, para tocar o barco. Onde você acha que o seu calo aperta? Eu acho que o calo do empresário aperta na insegurança jurídica. Insegurança jurídica, grande tema. Então, insegurança jurídica é um assunto importantíssimo. Sim, insegurança jurídica, nós estamos vivendo efetivamente agora essa crise. É uma crise que a gente está vivendo. A gente está vendo aí os nossos três poderes, nossa república, né? Como se a gente tivesse, para mim que eu sou novo, Bela e Fernanda e vocês que estão ouvindo, eu só tenho 8 anos formado em Direito, então tem pouco tempo que eu estudei um pouco de Constituição Federal, eu tive que fazer as provas, né? Tive que passar, depois tive que fazer o AB, tive que estudar, então você estuda, quando você estuda mais próximo, você não se especializa em alguma coisa, você termina ouvindo mais um pouquinho, porque os professores lhe cobram. E quando a gente está vivendo no Brasil hoje essa questão que é importantíssima, ou seja, que é fundamental para que o empresário e para o desenvolvimento. Então, eu falo empresário, não é empresário não, gente. Eu estou falando, quando eu falo empresário, empreender no Brasil, a gente fala de insegurança jurídica, a gente tem que compreender que é a sua insegurança, que é a minha insegurança. A gente precisa compreender o seguinte, a gente precisa acreditar na legislação, né? Então, quando a gente fala não só de segurança jurídica em relação à empresa, ou ao desenvolvimento econômico, ou os planejamentos que a gente faz, como você falou no início, o empresário planeja. Então o cara pensa, eu vou fazer aquilo e tem o município, o estado e federal, somos 3. Nós vivemos hoje um absurdo, que é uma questão da preocupação com a arrecadação. A arrecadação e o poder, eles precisam, e só vai resolver, de novo, insisto, só vai resolver quando o povo assumir o seu poder, quando o povo entender que sua maioria é que tem poder e emana dele, e que ele começar a participar, exercer o que nós estamos fazendo aqui, né? Ou seja, a democracia participativa, a sociedade civil organizada sendo ouvida, querendo participar, porque parece que a gente tem ali os 3 poderes, como se o Brasil fosse Brasília ali, fosse um aquário, vamos supor assim, uma questão de se discutem ali dentro as questões dele e que a gente lá de fora não tivéssemos as consequências dessas questões que nós estamos discutindo aqui. Você aumenta a arrecadação, você começa a ter uma guerra, que eu chamo todo dia, quando o cara vira formal, ele sofre, né, dos 3 poderes, ou dos três níveis, municipal, estadual e federal, desculpe, os 3 níveis, para cobrar algum imposto a ele. Quando se fala em aumentar a arrecadação, e só discute aumentar a arrecadação sobre o super rico, a arrecadação sobre a transferência de prédio para herança, e tal, ainda vai. Ninguém está falando sobre uma reforma que a gente faria, qualquer empresa faz, qualquer pessoa em casa faz. Se você tem um parceiro seu em casa, os 2 estão empregados e um perde o emprego, automaticamente você olha para dentro de casa. Você vê o que é que você tem custo que vai diminuir. Se você vai para academia ainda, você vai cortar a academia, você vai andar na rua em vez de ir para academia, porque custa caro. Se você vai diminuir, se vai ser frango e carne, filé não dá e tal, você se adequa para você, ou muda de apartamento, sai de um apartamento para outro, você ajusta administrativamente os seus recursos. O Estado não quer fazer isso. Ele não quer falar
da reforma administrativa, não estamos falando em reforma política. Nós precisamos avaliar. Nós temos 35 anos com a minha Constituição e estamos regredindo. E a insegurança jurídica é uma regressão gravíssima, né? O fato de você ter a interferência e essa disputa como nós estamos vendo hoje. Nós estamos vendo aí, eu estou falando de hoje, né? Hoje é dia 21, se não me engano, né? Nós estamos verificando hoje. Ontem teve um jantar deles para dizer que vamos acertar como é que vai ser o Pix, né? Como é que vai ser o emenda Pix. Quer dizer, as questões passam a ser discutidas, valores deste tamanho, nós estamos falando aqui de 7 bilhões e 700 milhões de reais, né? Nós estamos falando aqui em anistia para a minha dívida tributária dos partidos políticos, né? Parcelamentos, etc. Tal, que está dando para o empresário também. Entendo o que eu estou querendo colocar. Eu só estou querendo chamar a atenção que quando a gente faz um planejamento, que o cara se doa a sua vida, né, para fazer um investimento, para acreditar naquilo, toca o barco, que você tem as licenças de autorização, porque o Estado lhe chama. E depois o governo federal diz uma coisa, o municipal dá uma autorização, depois o Estado muda. Você não sabe onde é que você, o que é que você vai, e o pior, prejudica, seu dinheiro vai para o cuia, você não tem imposto. Isso. Então é o que eu chamo de, a segurança jurídica, ela é uma das razões do que eu chamo de autocanibalismo estatal. É quando, em vez do Estado promover a produção de riqueza, geração de emprego, ele alimenta-se, ou seja, ele come-se, né? Canibalismo é você comer o outro, mas acontece que eu faço autocanibalismo quando você se come, quando você se mata. Então, o Estado se matando, é o Estado destruindo ele próprio. Exatamente. E o pior, como é que ele aumenta a arrecadação se ele próprio atrapalha o desenvolvimento Claro, se ele não gera social, atividade, a geração de evidentemente, emprego. isso. Então, em relação ao empresário, a insegurança jurídica passa pelas exatamente indefinições dos sistemas e das questões que as pessoas se acham cada vez com mais direito para dizer, não, você não pode fazer isso. Ou seja, e é interessante isso, de novo, só para a gente colocar essa falamento também, eu acho que é sempre bom colocar aqui nesses nossos encontros. O Brasil, ele vive como se nós não tivéssemos, vou repetir de novo, 54,7% de informais. Informais significa informal. Não paga, vende alguma coisa, que eu não sou contra, eu estou dizendo assim, que é o empresário raiz, nós não pagamos imposto, eles sonegam imposto, eles compram mercadoria aqui em lugar e não pagam. E contra uma minoria que é formal, estabelecida, que foi dada autorização, que tem o CNPJ, que tem empregado, que paga os empregos, que paga que tem licença ambiental, tal. O Brasil vive, como se colocou da relação da cidade, como se você estivesse no lugar que você é obrigado a preservar X e tal, mas que você olha para as favelas da Bahia, eu fiquei assustado quando encontrei a CUFA aqui, conversando com eles, quantidade de favelas é maior que uma favela do Brasil estão aqui, né, com desordamento, sem saneamento básico, sem a coleta eficiente e tal. O Brasil trata como se fosse dois Brasil, se não conseguisse se enxergar, ou como se não quisesse enxergar, ou como se botasse para debaixo do tapete uma questão que a gente não pode colocar, aí eu vou dizer, falar de Bela de novo, que me interessa, eu não estou no sofrimento, eu não estou lá sofrendo aquelas dores, mas eu posso me posicionar, eu posso colocar até para defender, para ser contra. Exatamente. E me defender sendo contra é chamando a atenção. Gente, pelo amor de Deus, entenda, as pessoas que vocês não podem ter órgãos fiscalizadores, que você falou, e controladores, só para ser bastante rígido com a formalidade, com quem quer viver de forma decente e direita no Brasil. Não quer dizer que os outros não formam de decente, não. Eu só estou dizendo que é por isso que eu chamo de acolhimento dos outros. Por isso que eu digo que nós precisamos acolher. É o que eu chamo de acolhimento. Mas o que eu estou chamando a atenção é que isso precisa ser visto. Sustentabilidade. Não se pode falar sustentabilidade sem falar em dignidade da pessoa. Mas vamos lá. Fala, Marca. O que é que você teria a dizer para essa turma aí, Bela? O que é que você colocaria? Ai, são tantas coisas, né? É difícil reunir assim numa frase ou em poucas ideias. Mas primeiro, eu acho que é um convite, né? A conhecer a nossa casa, a conhecer as nossas ideias, Se a se associar. inscrever no canal, a se associar. Hoje, a Associação Comercial da Bahia apresenta uma infinidade de oportunidades, não só para os empresários que já se conhecem como empresários, mas também para todos aqueles que são e não sabem, que é exatamente esse movimento que você vem fazendo. Então, o espírito democrático da nossa casa hoje se tornou o principal fórum para que a gente discuta essas ideias. Como empresária, continuar no caminho, trazendo à tona essas discussões,
fazendo, né, reflexões importantes, atuando, né, e Boa. cada vez mais exercendo o nosso dever cívico, É isso aí. de participar das instâncias que versam sobre determinados assuntos, né? E hoje você praticar o associativismo é uma forma de você participar disso, Boa. né? Então, todo mundo que está aqui, né, associado a essa casa, que faz parte de algum núcleo, se houver, né, claro que esse comprometimento e esse espaço na sua vida, se for possível, fazer essa doação, ele certamente encontrará espaço para brigar, para que a gente tenha um ambiente melhor, não só para o empresário, mas para a sociedade como um todo, já que, como a gente viu, sustentabilidade são coisas que se impactam. No mais, eu desejo vida longa ao nosso movimento e que a gente continue, que a gente tenha saúde, garra, para continuar levando, não só pela Bahia, mas também pelo Brasil. Maravilha, ótimo. Fernandinha, vamos lá. Bem, eu quero agradecer aqui, né, mais uma vez, dividindo com você, Paulo, acho 12º episódio aqui. Eu sempre digo para você que eu aprendo bastante, mas eu nunca te falei que foi um presente estar aqui. Ótimo. Pô, foi um presente. Eu te falei que sempre quando eu venho para aqui, eu me arrumo da mesma forma que eu vou para a Assembleia Legislativa, com o maior amor. Porque eu tenho aprendido bastante e hoje aprendi muito com você a respeito de sustentabilidade, Isabela, que confesso que eu vou estudar mais a respeito do assunto, igual eu estou estudando, que Paulo já inseriu ali a mosquinha que eu já estudei. Então, obrigada pela sua presença aqui. É a primeira mulher que a gente entrevistou no podcast aqui da Associação Comercial da Bahia, está numa casa tão de referência, tão bonita, tão cheia de história. E a gente também fazendo história aqui. É isso aí. Não é verdade? É isso aí. Obrigada. Eu que agradeço. E se você quer conhecer um pouco mais sobre o assunto, a gente não dá viagem perdida. Acabando aqui o podcast, eu vou despachar a agenda com o presidente, mas nós estamos programando para, talvez esse ano ainda a gente consiga fazer, né? Mas para o início do ano que vem, uma série de cursos de capacitação Boa. e de palestras para que as pessoas entendam efetivamente, né, o que significa sustentabilidade. Então, e sempre dentro desse conceito de fazer isso de uma forma simples, fácil, para que todo mundo, né, que faz parte da associação, mas os que não fazem, querem participar, entendam que é uma coisa que está ao alcance, né, de todos nós. Então, vamos começar pelo simples, né? Vamos começar separando lixo, economizando água. Verdade. É isso aí. Não é isso? Participarem Maravilha. sim. Muito obrigada. Eu que agradeço a Obrigada. participação. Exatamente, Bela. É só para deixar também exatamente a ideia da gente unir todas as classes, todas as entidades representativas de classes empresárias, produtivas do Estado da Bahia, né? É importantíssimo todos nós estarmos nesse movimento juntos, que é fundamental, né, para que a gente possa efetivamente conquistar espaço da gente, dia 10. É importantíssimo, né, ver o trabalho. A gente está com a nossa a UniACB, né, a Universidade da Associação Comercial da Bahia, a Universidade Aberta, exatamente com esse estúdio também, se preparando para fazer os cursos e trabalhar tudo isso, que eu acho importantíssimo, que a gente, para todos os núcleos, para todas as pessoas que têm interesse. E eu fico muito orgulhoso, como eu disse, eu fico feliz da vida de estar aqui dividindo esse espaço. Eu acho que vai ser muito produtivo, vamos ter vários cortes, várias falas que vão ser importantes para a gente poder divulgar, impactar e fazer as pessoas refletirem sobre exatamente um tema tão importante, tão fundamental para o nosso crescimento sustentável. E é seguir. E a Fernandinha, quando eu digo, você consegue ter esse privilégio de estar aqui com duas pessoas que estão colocadas e admiradas e querendo contribuir. Isabela, então, com essa liderança que ela tem nata, que ela tem se doando, eu acho que a gente tem sim. A associação tem que agradecer, porque nós vamos ter a oportunidade de abusar um pouquinho mais e fazer, Bela, com que você ajude muito nessa campanha, nessa capacidade que a gente vai ter de construir um Brasil melhor. A gente, é isso aí. Paula Máquina, estamos juntos. Máquina. Obrigado a vocês, como diz, assine, acompanhe, etc. Como é, like, repartilhe, e a disputa, e etc. e tal. Inscreve. Meu amor, Paula Máquina. Obrigada.